Olá, bem-vindos. Nós vamos falar sobre os conjuntos numéricos. Aqui estão os conjuntos numéricos que são estudados até o ensino médio: naturais, N, inteiros E, racionais Q, irracionais I e reais R. Nesse vídeo, nós iremos classificar os conjuntos numéricos de acordo as operações que seus elementos são capazes de realizar. Ou seja, como todo conjunto é a reunião ou agrupamento de elementos que tem uma característica ou propriedade comum, os conjuntos numéricos são organizados desta maneira porque cada conjunto numérico vai ter como propriedade a capacidade de realizar algumas operações aritméticas. Lembrando as 4 operações aritméticas básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. O conjunto N é o conjunto capaz de realizar a adição e a multiplicação entre seus elementos. Ou seja, a adição, a soma de 2 números naturais resulta num número natural. E a multiplicação de 2 números naturais também resulta num número natural. Fica então subentendido a potenciação, ou seja, como a potenciação é uma multiplicação sucessiva de um mesmo elemento, de um mesmo número, assim como a multiplicação é uma adição sucessiva de um mesmo número, então a potenciação também está garantida no conjunto N. Então, o conjunto N a gente utiliza na prática, tem contato com o conjunto N, porque é um conjunto dos números naturais, ou seja, o conjunto que a gente utiliza em processos de contagem e enumeração. Indicar, por exemplo, a ordem ou a sequência de elementos que estão sendo contados, enumerar nesse sentido. E aí, o conjunto N são todos os números naturais começando do zero. O zero representa a contagem nula, ou seja, quando a gente não consegue contar um elemento que tem uma determinada propriedade. Uma pergunta que pode ser feita: na sala, quantas pessoas se chamam X? Se não tiver ninguém na sala com o nome X, então será 0 pessoas na sala. Então, por isso que é zero, por isso que o zero é contagem nesse sentido. E aí 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante compõem os números naturais. Lembrando que os números naturais, o conjunto dos números naturais, melhor dizendo, é um conjunto infinito. E aí eu trouxe aqui 3 exemplos. O primeiro: quantos tipos de frutas aparecem na imagem? A imagem é essa daqui. Então eu sublinhei a palavra tipo porque eu estou querendo determinar a espécie da fruta. E aqui, para a gente poder enumerar ou realizar a contagem dos tipos de frutas que tem, a gente pode fazer isso multiplicando linha por coluna ou contando um por um, enumerando um por um também, e vamos chegar até o número 9. Então há 9 tipos de frutas na imagem. A segunda se refere ao infográfico que foi obtido na página principal da Google, que diz respeito ao número de infectados pelo coronavírus 19 até a data do dia 7 de abril. Então, qual é o número de infectados pela Covid-19 no Brasil até o dia 7 de abril de 2020 pela manhã? Então aqui nesse infográfico nós temos aqui um mapa de tonalidade de cor, uma tabela mostrando os dados coletados em cada um de alguns países do globo terrestre, e aqui é os dados globais. No Brasil, então, o número de infectados até aquela data mencionada corresponde a 12.240, e destes
os que se recuperaram após tratamento, 127. E desse total de casos confirmados pela infecção, contaminação pelo coronavírus, 566 vieram a óbito, ou seja, 566 mortes. Esse infográfico aqui em cima, esse mapa aqui, ele é um mapa de tonalidade de cor, o que serve para indicar a incidência da doença em algumas regiões do planeta. Então, quando a cor é mais escura, significa que há maior incidência de casos. Então, a região da Europa aqui, os Estados Unidos, bem como o Canadá, estão com a cor mais escura porque o número de casos por habitantes é muito maior do que nas outras regiões com tonalidade mais clara. Muito bem. E aí a terceira pergunta, o terceiro exemplo, se refere justamente à utilização da ideia de enumeração, que é a seguinte: quantos e quais modos pode-se totalizar R$70 com cédulas de dinheiro de R$10 e R$20, sendo x e y a quantidade de cada uma delas respectivamente? Ou seja, quais valores de x e y satisfazem a equação 10x mais 20y igual a 70? Então, escrevendo esse enunciado aqui na forma de uma equação linear, então nós teremos 10 vezes x mais 20y igual a 70. E aqui do lado nós temos a solução. As quantidades de notas de 10, x, que corresponde ao valor de x, e de 20, que corresponde ao valor de y, são uma nota de 10, 3 notas de 20. A gente vai aumentando agora as notas de 10 sucessivamente, né? 3 notas de 10, 2 notas de 20. Aqui totaliza R$30, aqui 40, 70. 5 notas de 10, uma nota de 20, ou então 7 notas de 10. Então, esses pares aqui que estão sendo exibidos correspondem aos números das quantidades de notas de 10 e R$20 que podem ser combinadas para totalizarem R$70. Portanto, 4 modos. Então, os números naturais serão úteis nesse sentido, de a gente poder enumerar a quantidade de casos possível para obter um resultado inteiro. E aí, retomando a ideia de organização de conjuntos de acordo com as suas operações, no conjunto N nós podemos adicionar seus elementos. A aqui é o elemento do conjunto N, A no sentido de adição, e M também é um elemento do conjunto N, M no sentido de multiplicação. Então vou adicionar a cada um dos elementos do conjunto N que estão aqui embaixo. Cada número desses está associado a um desses pontos. Na janela dupla aqui nós vamos observar que aqui nós não temos a reta numérica e aqui nós temos. Então cada ponto desse corresponde a um número listado nesse conjunto aqui. E quando eu adiciono, quando eu movo o controle deslizante aqui do valor de A, eu vou adicionar a unidade ou o valor de A a cada um dos elementos. Então novamente, antes eu tinha 0. Então eu vou adicionar 1 a todos os elementos que estão listados. E a gente vai observar aqui na reta numérica que o início da lista de pontos sobre a reta numérica avança sempre para a direita, ou seja, avança sempre as unidades indicadas pelo valor de A. Então, se eu deslizar o valor de A, eu vou avançando a lista sempre para a frente, eu vou aumentando o número inicial. Então aqui começa em 16 e assim por diante. Essa lista tem 101 elementos, porque ela começava de 0 até 100. Como eu adicionei 16, então vai de 16 até
116, tanto na lista dos números, dos valores dos números, como também na reta numérica, mostrando essa correspondência entre o número listado e o ponto sobre a reta. Muito bem. Quero aproveitar aqui para mostrar a vocês que a multiplicação vai aparecer aqui como resultado numérico, mas a gente tem também uma interpretação geométrica para a multiplicação, que a gente vai tratar daqui a pouco. Então, da mesma forma que eu adiciono, como eu acabei de mostrar, eu também posso multiplicar um número natural, e o resultado que eu vou obter também é um número natural. Então, posso multiplicar todos os números naturais que estão listados aqui de 0 até 100 por 2, por 3 e assim por diante. Como na lista eu só estou considerando os números de 0 até 100, então só vai aparecer aqui nesse momento, por exemplo, os múltiplos de 13, inclusive o 0, que estão entre 0 e 100, ou seja, 0, 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91 e assim por diante. Então, o resultado dessa multiplicação continua sendo o número natural, como a gente havia comentado anteriormente. Então, eu posso fazer as duas operações simultaneamente, posso multiplicar um número natural e depois da multiplicação somar esse número natural, que o resultado também será um número natural. Por exemplo, eu estou multiplicando a lista de números de 0 até 100 por 8 e obtendo seus múltiplos, começando de 0, 8, 16, até o maior múltiplo de 8 que se aproxima de 100, no caso aqui 96. E nessa lista aqui dos múltiplos de 8, inclusive o 0, vou agora adicionar as unidades correspondentes ao valor de A. Por exemplo, adicionar aqui 10 unidades. Então, anteriormente eu tinha os múltiplos de 8, agora eu tenho os múltiplos de 8 mais 10 unidades. 10, 18, 26, 34, 42 e assim por diante. Como eu mencionei, eu posso ter a multiplicação como uma representação geométrica, a representação de números naturais na forma geométrica. Então aqui, por exemplo, eu tenho a multiplicação de 5 por 8. Então essa multiplicação na forma geométrica, a multiplicação de dois números naturais, representa a área de um retângulo. Então aqui nesse retângulo eu tenho 5 colunas, 8 linhas, totalizando 40 quadradinhos. E eu vou mover o controle deslizante aqui, porque isso aqui é uma animação e o objetivo é esse mesmo, deixar o objeto interativo. E o máximo que eu consigo aqui para essa construção é fazer a multiplicação 10 vezes 10, obtendo aqui 100 quadradinhos. Então é dessa forma que a gente visualiza a multiplicação de dois números naturais.